A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com um devocional? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra e de estudar mais sobre o Senhor, para que o Seu Espírito Santo nos guie nessa leitura de hoje, para que nós recebamos do Senhor, para que o Teu Espírito nos capacite e nos dê entendimento para conhecer mais o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, começando lá em 2 Reis 4:18. Lembrando que ontem nós terminamos a leitura de 2 Reis, quando Eliseu estava visitando uma mulher rica de Sunem, a sunamita, e ela fez um quartinho para ele na casa dela, na parte superior da casa dela, para que ele pudesse descansar quando ele estivesse em Sunem. E querendo retribuir, ele perguntou o que ela queria. Ela disse que não tinha nada que queria, mas ele descobriu que ela não tinha filhos e a profetizou para ela ter um filho. E aconteceu dela engravidar. E nós continuamos aqui. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: Ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: Leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas, por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: Mande um dos servos e uma jumenta para que o vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é a festa da lua nova nem sábado. Ela, porém, respondeu: Não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Rápido, só diminua o passo quando eu mandar. Aqui ela está escondendo do marido que o filho dela tinha morrido. Creio que por conta da fé que ela tinha em Deus e naquilo que ele poderia fazer pelo seu filho. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease: Olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: Está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: Sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Gease quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: Deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Gease: Prepare-se para viajar. Pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Gease foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre a dele. E, enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e, em seguida, se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e lhe disse: Chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: Aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: Ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: Homem de Deus, há veneno nesse ensopado! E não puderam comê-lo. Eliseu disse: Tragam-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: Agora podem comer. E o ensopado não lhes fez mal.
Outro dia, um homem de Salisa trouxe comida para o homem de Deus: 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. E aqui diversos relatos dos milagres que Deus fazia através da vida de Eliseu e como que ele, sendo profeta, ele tinha autoridade para fazer coisas miraculosas. Claro que pelo poder do Senhor. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Olha só o quanto que essa doença o angustiava, o quanto essa doença o afetava, a ponto dele levar toda essa riqueza para que ele pudesse pedir em seu favor. A carta para o rei de Israel dizia: com essa carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Por que este homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Olha que interessante. Às vezes, Deus quer trabalhar sobre as nossas vidas, mas nem sempre é da forma como nós desejamos. E aí nós nos revoltamos. O Senhor está agindo sobre as nossas vidas. O Senhor está trazendo a libertação, está trazendo a cura, está trazendo a restauração. Mas porque não é da forma que nós queremos, nós recusamos. Nós dizemos não, nós menosprezamos as formas com que o Senhor trabalha em nossas vidas. Verso 13. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Aqui Naamã teve talvez sorte, talvez providência, de que ele teve pessoas que ao seu lado que falaram: mas o que te custa? Você, talvez se ele tivesse pedido para você trazer uma quantidade grande de dinheiro, talvez se ele tivesse dito para você utilizar grandes quantidades de recurso, talvez se ele tivesse dito para você fazer algo que é muito impossível, mas não, ele falou para você se banhar, é algo simples. Talvez você possa se sentir mal porque você tem uma posição alta e ele te falou para você fazer uma coisa simples. E às vezes Deus é assim.
Nós vimos recentemente em uma pregação que Deus resolve as coisas nem sempre de maneiras grandiosas, mas às vezes ele usa os pequenos, ele usa as coisas simples, ele usa aquilo que nós não imaginávamos que poderia ser para cumprir os seus planos, e planos muitas vezes grandiosos. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. E aqui a gente vê novamente que os milagres que Deus fazia era para testificar da sua glória, para que o seu nome fosse glorificado e para fazer os seus planos se concretizarem, mesmo naqueles que são ímpios, mesmo naqueles que são descrentes. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: Está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor, o rei, for ao templo do deus Rimon para adorar ali e se apoiar no meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor não deveria ter deixado este sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. E aqui a ganância começou a encher o coração de Geazi. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. E lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou o servo de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Olha a diferença de Eliseu para Geazi. Eliseu, quando era servo de Elias, e Elias disse para pedir alguma coisa, Eliseu ele quis saber da presença de Deus. Eliseu não estava interessado em riqueza, porque ele sabia que a presença do Senhor era muito mais preciosa. Geazi tinha visto todas as maravilhas que Deus podia fazer, tudo que Deus, o Senhor, poderia providenciar. Mas mesmo assim, ele se preferiu a riqueza, preferiu o dinheiro, mesmo que isso custasse enganar Eliseu, ou pelo menos tentar enganar Eliseu. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou: Onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: Você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto por lepra. Sua pele estava branca como a neve. Atos 15, do 1 até o 35. Chegaram em Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha só que interessante. Aqui, os homens de Antioquia começaram a falar a salvação, mas começaram a colocar ensinamentos que Jesus não tinha feito. E aqui vai começar alguma discussão entre Paulo e Barnabé acerca desses ensinos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém,
No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem as leis de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou o que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo, ou seja, um peso, que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? E aqui, olha que interessante. Aqui Pedro, ele entende de que as leis que foram trazidas, elas estavam para apontar o pecado, elas estavam para apontar aquilo que desagrada a Deus e ainda servem. Por isso que Jesus disse que nenhum tio seria tirado da lei, que tudo seria cumprido da lei. Mas aqui Pedro reconhece que a lei era dura e que o coração humano, por ser falho, por conta do pecado, por conta da queda, ele não conseguiria cumprir essa lei. Por isso nós precisamos do sacrifício de Jesus, que nos limpa dos pecados, mesmo com as nossas deficiências, mesmo com os nossos pecados. Ele nos perdoa dos nossos pecados, nós temos a esperança de conseguir receber a salvação por conta do sacrifício que Jesus fez. Se não fosse isso, o sacrifício de Jesus não seria necessário, mas por conta disso era necessário. Pedro entendeu isso e estava dizendo para os fariseus: vocês estão querendo voltar aos erros de antes, vocês estão querendo voltar ao que os fariseus, ao que os líderes da lei, os mestres da lei faziam antes de Jesus. Pera lá, mudou, vocês já confiaram em Jesus, vocês entenderam que o próprio Deus, o Filho de Deus, veio e nos deu outra ordenança. Verso 11. Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito: Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Essa foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios de Antioquia, Síria e Sicília. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo.
que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados, e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo, e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Salmo 141, do 1 até o 10. Salmo de Davi. Ó Senhor, eu clamo a ti, vem depressa. Ouve quando peço sua ajuda. Aceita minha oração como um incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu os recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados no precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados sem que ninguém os enterre. Espero por sua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio, não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me prepararam, dos laços dos que praticam o mal, que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. E por fim, Provérbios 17, 23. O perverso recebe suborno em segredo, para desviar o rumo da justiça. E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração e façam morada. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco. Abençoa para que esses ensinos se fixem em nossos corações e para que Seu Espírito continue a trabalhar em nossas mentes, para que nós possamos compreender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos a memorizar a Tua Palavra para que nós possamos ter o que falar quando nós formos pregar o Teu Evangelho. Abençoa o nosso dia, Pai, para que nós possamos trabalhar, estudar, fazer as nossas atividades, guiados, protegidos e liderados por Ti. Senhor, que o Senhor continue ao nosso redor, nos protegendo, guardando, cura os enfermos, visite aqueles que estão, Senhor, passando por momentos de dificuldade, para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor traga mantimento, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor dê estratégias, para que os teus servos se mantenham de pé e firme e para que o teu reino possa ser expandido. Senhor, ajuda-nos a ver os erros em nossos corações, para que nós possamos ver o pecado, para que nós possamos nos humilhar e para que nós possamos pedir perdão para Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos limpe, para que nós possamos ser santos, separados para Ti. Continua conosco hoje e sempre, nos ajudando em nossa santificação. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.